Vamos para a palavra de Deus? Marcos capítulo 1, versículo de número 40. Marcos 1 e o versículo 40. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 40. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, disse: se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, se limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo severamente, logo despediu. Próximo. E disse-lhe Jesus: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Até aqui, pode se assentar. Na tela podemos deixar ali o versículo 40. Pode deixar na tela, Marcos 1 e 40. Meus irmãos, um texto pequeno de uma história narrada tanto por Marcos, quanto por Lucas, quanto por Mateus. Nós sabemos que esses três escritores são chamados de evangelistas, porque narram o evangelho. Eles são evangelistas sinóticos, porque eles contam muito parecido as histórias. E o interessante é que Mateus vai dizer que esse homem, esse leproso, ele encontra Jesus quando Jesus está descendo da montanha, depois de ter ensinado ali o famoso Sermão do Monte. E o texto deixa bem claro, quem que se aproxima de Jesus, mesmo com máscara? Vamos lá, vocês vão me ajudar. O que esse homem é? Um leproso. Aqui nós temos já algumas coisas importante para observar nessa primeira frase. E aproximando-se dele um leproso. Por quê? Porque lepra, hoje lepra, o nome, né, que os médicos dão é hanseníase. É muito diferente da realidade da antiguidade. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Antigamente, tinha pelo menos 3 tipos de lepra, né? E a grosso modo, várias doenças de pele eram também denominadas de lepra. A grande diferença e a principal que nós precisamos trazer para a nossa mente para entender esse texto é: hoje tem cura. Hoje, uma pessoa ela é tratada da hanseníase e ela vive praticamente normal como qualquer outra pessoa. Há 2000 anos atrás, não tinha cura. A lepra, e o principal tipo de lepra, vai comprometendo várias partes do corpo, principalmente a nossa camada de pele. Ela vai engrossando, ela vai perdendo os sentidos, vai criando odor e assim por diante. Nós sabemos que a lepra, ela vai literalmente consumindo o corpo de fora para dentro. Se hoje nós temos uma doença assustadora, que é o câncer, que corrói de dentro, o corpo de dentro para fora, a lepra é de fora para dentro. E as pessoas vão perdendo o dedo, perdendo o nariz, perdendo a ponta dos dedos do pé, alguns chegam a perder quase toda a mão, o que a lepra vai fazendo com a pessoa. Só que além do impacto no corpo, que a pessoa ela vai perdendo os sentidos, alguns literalmente viviam como zumbis se arrastando porque já não conseguiam mais firmar. No corpo, a lepra também, ela expele um odor terrível, porque a carne vai apodrecendo. Então você imagine, né, as pessoas que tinham lepra naquela época, é uma situação terrível no corpo. Mas pior do que isso, pior do que a deterioração do corpo, era a deterioração na alma, a destruição da alma da pessoa. Por quê? Se é uma doença que não tem cura, e se é uma doença contaminosa, de uma contaminação muito grande, o que acontece? É uma quarentena diferente, né? Hoje vocês estão vivendo aí uma quarentena, nós estamos vivendo uma quarentena, né? Mas naquela época era literalmente banido
da sociedade, para não infectar os outros, não infectar nada. Então, uma pessoa que tivesse lepra, ela nunca mais sentaria na mesa para fazer uma refeição com a sua família. Imagine isso. Você mãe, quantas aqui são mães? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Se você pegasse lepra, você nunca mais abraçaria o seu filho. Você não poderia chegar perto para sentir o cheiro. Você seria banido da sociedade. Não poderia mais morar na sua casa. Naquela época a regra é, pegou lepra, vai ser expulso da cidade, vai morar fora dos muros. Por quê? Porque tudo que toca está contaminado. Então, para fora da cidade. Emocionalmente essas pessoas eram devastadas. E tinha algo pior. Quando precisasse entrar na cidade, para comprar algum alimento, para fazer alguma coisa, ele tinha que anunciar que estava chegando. Sabe como? Gritando a palavra imundo. Imundo chegando. Isso era lei. Depois, anota aí para você buscar a referência bíblica. Você pode ver isso lá em Levítico 13:45. Até se puder colocar na tela para a gente, Levítico 13:45, vai começar, é um texto de leis e vai falar das regras para essas pessoas que tinham esses problemas. O texto vai dizer assim, ó, a roupa dessa pessoa, né, caso ela possa passar por esse período e ser curada, enfim, né, aconteça um milagre, alguma coisa assim, descartada. A roupa descartada. Segundo, o texto de Levítico 13:45 vai dizer que essa pessoa, como sinal de que ela, um sinal visível de que ela estava enferma de lepra, ela deveria o tempo todo estar despenteada, descabelada, para todos que verem pudessem enxergar que era uma pessoa assim. O texto vai dizer, cobrirá o bigode e sempre clamará imundo. Imundo, imundo. Será imundo durante todos os dias que essa praga estiver nele. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Agora, é algo que destrói uma alma ou não? Com certeza. Pior do que isso, destruía também toda ligação espiritual. Nós estamos falando de um tempo onde nessa sociedade dos judeus, a fé era manifestada ou nas sinagogas, recebendo as instruções, ou no templo, você levando os sacrifícios, podendo fazer a sua adoração. Agora, nesses lugares tem pessoa. O leproso tem que se isolar de gente. Então, o leproso, ele era banido de toda a vida social, toda a vida religiosa, toda a vida familiar. Era decretado, literalmente, a destruição dessa vida. Os leprosos, então, eles tinham leprosários. Alguns lugares tinha uma casa organizada para eles fora dos muros da cidade, mas a maioria era em cavernas. Eles habitavam em cavernas para sobreviver, então, fora dos muros da cidade. Gente desprezada, gente que ninguém queria receber perto. Mas o pior de tudo era o olhar de desprezo por todos, inclusive até por amigos e parentes. Sabe por quê? Porque quem recebia a lepra era visto como maldito. Foi amaldiçoado, porque fez alguma coisa muito errada, então recebeu uma punição de Deus. Antes de Jesus, nas histórias do Antigo Testamento, nós temos dois casos que exemplificam isso. Nós temos o caso de Miriam, a irmã de Moisés, que ela vai contra os planos de Deus, se levanta contra Moisés e recebe no seu corpo a punição em lepra. Nós temos o caso de Geazi, aquele que auxiliava o profeta Eliseu. Ele cobiça lá as riquezas de Naamã e a lepra de Naamã passa para ele, uma maldição divina. Então as pessoas no tempo de Jesus que tinham lepra eram vistas como amaldiçoadas. Isso se estendeu durante muito tempo. Se você pegar, por exemplo, a Idade Média nós vamos ver, principalmente no tempo do ápice do catolicismo, uma pessoa leprosa, quando descobria a lepra, a família chamava o padre, sabe para fazer o quê? Para fazer uma oração fúnebre. A família, literalmente,
fazia uma celebração fúnebre como se aquela pessoa, a partir daquele momento, estivesse morta. Era um morto-vivo. Surge também na Idade Média um termo que provavelmente vocês aqui, quem sabe de Blumenau, não conhece muito, mas o pessoal lá da Serra, o pessoal de Lars, usa bastante, né? A palavra lazarento. Né? Lazarento. Quando se fala lazarento, é alguém, hoje tem a conotação de azar, mas lazarento veio na Idade Média justamente para o leproso. Pessoas lazarentas, amaldiçoadas, se remetendo a Lázaro, aquele Lázaro que vivia na porta do rico, que também tinha o seu corpo cheio de chagas, da história que Jesus conta. Então, lazarento vem de uma parábola que o Senhor Jesus conta, na Idade Média é um termo para amaldiçoado, para enfeitiçado, para azarado, e assim por diante. Hoje tem pessoas também que ainda chamam e usam a expressão lazarento. Mas enfim, eu quero que vocês entendam a situação destrutiva que estava esse homem. Mas esse homem, ele tem atitudes que nos ensinam. Mesmo tendo as suas emoções comprometidas, a sua vida familiar destruída, mesmo tendo a sua vida espiritual e religiosa afetada, ele tem um posicionamento. E ele tem algumas coisas que nós precisamos para a nossa vida. Porque eu estou aqui falando e você está já imaginando aonde o pastor Lediel quer chegar. Eu quero chegar no exemplo do poder da fé e no agir de Deus. O tema é isso aqui: Deus pode restaurar. Deus pode restaurar qualquer coisa, qualquer vida, qualquer situação. O que nós precisamos fazer? É agir com fé. E o primeiro passo de fé desse homem é um passo de ousadia e coragem. Porque como nós podemos ver, pode voltar lá no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 40, vai dizer que, aproximando-se de Jesus, um leproso. Primeira coisa, esse homem, ele quebra todos os paradigmas da sua época para receber a sua bênção. É bem provável, ele ouviu falar de algum milagre que Jesus tinha feito, e Jesus nessa época não tinha feito muitos milagres, porque era o primeiro ano do ministério de Jesus. Tinha feito o milagre de Caná da Galileia, a primeira pesca maravilhosa, bem provável a cura da sogra de Pedro, alguns milagres ali em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, e isso chegou aos ouvidos desse homem. O que ele fez? Ele ativou a fé. E naquele momento de angústia, aquele momento de tristeza, aquele momento de complicação, ele sabe, ele precisa dar um passo de ousadia e coragem, porque só depende dele. Você acha mesmo que alguém ia lá chegar perto dele e dizer: olha, eu ouvi falar de um homem que está aí fazendo milagres, quem sabe ele não pode te curar? Muito difícil, porque eles eram vistos como amaldiçoados. Ninguém queria relacionamento chegar perto desses homens, que eram leprosos. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele dá o passo de fé. Ele rompe paradigmas. Ele não poderia se aproximar. E o texto deixa bem claro lá da lei. Se chegou perto das pessoas, chega gritando: imundo, imundo. Ele não chega fazendo isso. Ele, com esse ato de coragem, ele vai e ele se prostra diante de Jesus. Talvez você está aqui, você já muitas vezes, veio nessa igreja colocando uma situação complicada. Muitas vezes você chegou aqui com o coração partido, muitas vezes você chegou aqui sabendo que aquela situação que você está orando é só um milagre. Mas deixa eu perguntar para você, qual o nível da sua ousadia diante de Deus? Você tem ficado na média? Centenas de pessoas passam nesses bancos todos os dias. Centenas de pessoas passam aqui na frente, e alguns, engraçado, às vezes eu estou ali, tem pessoas que passam aqui na frente e até faz o sinal da cruz. Uma religiosidade, padrão, seguindo o protocolo religioso. Mas a pergunta é: o que você tem feito de extraordinário, de surpreendente, fora da lógica, para atrair a atenção do Senhor, para manifestar a tua fé? Esse homem, ele é ousado. E ele está naquele quadro de pessoas que alcançam a sua bênção pela ousadia, pela fé, pela coragem. Nós temos, por exemplo, aquela mulher Ciro-fenícia, que ela vai desesperada gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, sai de perto, fica quietinho, e ela continua. Olha só a atitude de ousada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que os discípulos dizem: meu
Deus, cara, essa mulher não para de falar, ô Jesus, manda essa mulher embora. Ela supera tudo isso. Supera a negligência de Jesus, ela supera o repúdio dos discípulos. E daí Jesus volta para ela e quando Jesus vai falar, o que Jesus diz? Ô mulher, escuta. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela pega essa palavra e diz, é verdade, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do dono. Isso me basta, Senhor. Atitudes de fé. O que a gente vai falar do cego de Jericó, o Bartimeu? Também. Coloca a fé em Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falavam, fica quieto, você está atrapalhando, cala a boca. Atitudes ousadas, corajosas, continua gritando desesperada até receber a sua bênção. Escute o que eu vou te dizer, escute bem. Tem pessoas que fazem loucuras no momento de extrema aflição. Você pode ligar a televisão, você pode digitar no YouTube, você vai encontrar pessoas que fazem loucura. Por exemplo, quantas histórias você já ouviu de pessoas que roubaram no mercado um saco de arroz, uma lata de milho, pessoas que foram até presas e por isso, para levar alguma coisa para casa, extrema dor, gerou uma atitude totalmente louca, irresponsável. A pergunta é, por que a gente, no momento de dor, não canaliza isso para a nossa fé? Nós precisamos fazer loucuras para buscar os resultados que nós precisamos em Cristo Jesus. Jejue como nunca. Ore como nunca. Se essa dor é grande, permita que também essa dor te leve aos pés do Senhor como você nunca fez. E é claro, escute o que eu vou te dizer, as dores da vida têm essa pedagogia espiritual, porque a gente nunca ora de uma maneira tão verdadeira quando as lágrimas estão junto e a dor na alma é grande. Para pensar nas tuas melhores orações, aquela que você realmente fez de alma. Não por protocolo religioso, você fez de alma. Você sentiu a manifestação de Deus. Você estava passando por um momento muito difícil. Esse homem permitiu agir ousadamente e chegou perto do Senhor. Eu acredito que a cena, uma vez até falei aqui, eu acredito que a cena foi o seguinte, a multidão que estava com Jesus fez assim, ó. Porque bateu o olho, cabelo despenteado, roupa de leproso, talvez o odor, a pele, apesar que eles se cobriam, provavelmente a multidão que reconheceu se afastou. Jesus não. Jesus ele ficou ali. Esse homem, diante de Jesus, ele tem outra atitude fantástica. Ali no versículo 40 diz então que ele suplicou como? E pondo-se de joelhos. Nós estamos falando de Israel 2000 anos atrás. Ninguém se coloca de joelhos diante de homens. Ninguém daquela terra se coloca de joelho diante de homens. Você pode se lembrar de alguns anos antes da história lá do Mardoqueu e Amã, o general da Pérsia, que gostava de se aparecer, ele era funcionário do rei, e daí tinha um Mardoqueu lá, o tio de Esther, que não se prostrava. E aquilo indignava ele. Os judeus não se prostravam diante de homens. O que esse homem está fazendo então de joelho diante de Jesus? Ele está reconhecendo que Jesus é diferente. Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. E ele está ali adorando. Mateus vai dizer isso. Ele veio, se prostrou e adorou. Agora a pergunta é, ele já estava curado? Se a gente descobrir o poder da adoração. Infelizmente, o ser humano, no seu egoísmo, ele só vai adorar depois de receber. A lógica dessa mentalidade perversa, religiosa, que nós vemos no discurso aí, é você primeiro recebe alguma coisa de Deus, daí você tem motivo para adorar. Mas a lógica que nós precisamos entender, nós já recebemos o mais importante, que foi a opção de aceitá-lo, recebê-lo, o véu se rasgou, o Senhor Jesus já veio e morreu por nós. Nós precisamos todos os dias levantar a mão e adorar. Se acordamos, se levantamos, se estamos vivos, nós já temos motivo para adorar. Por mais que estamos numa situação complicada, aquele homem estava leproso, com a vida inteira, todas as áreas da vida destruída. Mas ele viu Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou. E ele adorou. Isso é a estratégia de quem quer realmente receber algo especial de Deus. Comece a agir dessa maneira. Escute o que eu vou te dizer aqui. Isso é chave de vitória. Nós estamos numa noite de vitória. Isso é chave
de vitória, antes de ver um milagre, já começa a levantar a mão e adorar. Você vai ser surpreendido. Faça essas loucuras. Faça essas loucuras. A despensa está vazia, você não tem dinheiro para comprar. Comece a levantar a mão e adorar o Senhor pela provisão. Você vai ver o milagre acontecer. A enfermidade está assolando a tua casa. Comece a louvar e agradecer a Deus e adorá-lo pela cura que você já recebeu. Comece a antecipar. Exalte e bendiga o nome do Senhor. É Ana, lá atrás, na história de Samuel, que pediu um filho, clamava por um filho. Deus, me dá um filho. E o texto vai dizer que, muito antes deles voltarem para a terra deles, enquanto ainda estava em Siló, lá no tabernáculo, onde ela fez as orações, o texto vai dizer, eles acordaram e eles adoraram o Senhor. Ela não tinha tido relação sexual com seu marido ainda para engravidar, mas ela já estava adorando e agradecendo a Deus por um filho. Ela sai de Siló sem filho nos braços, mas com o filho já no coração. O que é isso, pastor Lediel? Isso se chama fé. A fé é nós enxergarmos aquilo que ainda a gente não pode tocar. É ver o invisível. É alcançar aquilo que as pessoas, elas não veem. Mas o seu coração sabe que Deus pode. Que Deus pode. Que Deus, Ele pode. E esse homem, ele vai agir com tanta fé que ele vai dizer, olha só, se queres, bem podes limpar-me. Ele sabia que o Senhor podia. Ele não sabia se o Senhor queria. E daí então ele vai dizer, se queres, tu podes me limpar. Daí eu quero que você agora entenda a reação de Jesus. Esse leproso, ele é exemplo para nós no fato de agir com fé. Agora, você hoje é mais privilegiado ainda. Porque você só não tem uma, duas ou três histórias para basear a sua fé do que você ouviu a respeito do que Jesus faz. Você, no mínimo, independente de quantos anos você que está aqui tem, você pode ter 10 anos, você já ouviu, no mínimo, mais de 20 histórias de milagres. Seja da Bíblia, seja de pessoas que você convive, enfim. Então, assim, nós temos muito para crer, nós temos todos os evangelhos aqui para fortalecer a nossa fé. Nós temos a história completa desse homem que eu estou falando. Nós precisamos agir com muito mais fé, sabe por quê? Porque nós temos a revelação de quem é esse Senhor Jesus e o que Ele faz por nós. Mas olha que lindo quando nós olhamos esse texto. O verso 41, pode colocar ali na tela. E Jesus, movido de grande, o que está escrito ali? Compaixão. Compaixão. Jesus olha para aquele homem, Jesus se identifica com ele. Jesus olha para aquele homem, Jesus sente a dor dele. Jesus olha para aquele homem, Jesus sabe o que se passa na alma, no coração, na mente desse homem. Jesus tem compaixão. O coração do Senhor se aperta de amor por aquela vida. Eu quero perguntar para você que está aqui, você já se perguntou algumas vezes, Jesus de fato está te vendo? Você já se perguntou algumas vezes se Ele entende o teu sofrimento? Já se perguntou algumas vezes, Senhor, olha o que está acontecendo, tu não vê o que se passa? Eu sei que você já falou isso, talvez pode não ter falado para alguém, mas essa mente já se questionou muito. Eu vim aqui com um profeta de Deus para dizer para você que sim, Jesus vê, Jesus sabe, Jesus te entende. Jesus chora contigo. Jesus sabe o que é o abandono, o que é desprezo, sabe o que é a dor física, Ele sabe tudo isso. Tudo isso Ele passou por nós. Deus conhece o meu e o seu sofrimento. Se Ele conhece o meu sofrimento, se você sabe que Jesus, mesmo sendo a figura mais importante da história, já parou para pensar nisso? É a pessoa mais importante da história, tanto que Ele dividiu a história no meio. Hoje, nós estamos falando do ano 2020 depois de Cristo.
E o que vem antes é anticristo, porque ele é o marco principal. Mas ele não é nariz empinado, arrogante, orgulhoso. Ele é alguém que nos vê, nos entende, nos recebe, nos compreende, nos abraça, nos ajuda. Esse é o nosso Senhor. A pergunta é: por que você está buscando solução em tantos outros lugares e não foi direto no Senhor Jesus? É Ele, mas é clamar calma. É saber que Ele não é o que muitos religiosos estão falando que Ele é. Ele é gentil, simples, humilde, que te entende, te recebe. Se a multidão se afastou, Jesus está paradinho, sofrendo a dor daquele homem. É isso que Ele faz com a gente hoje. É da mesma maneira quando você está desesperado, chorando, buscando uma solução. Ele está ali. Ele não fugiu como a multidão. Ele não está te desprezando. Ele não está te julgando. Está ali, parado. E daí o texto vai dizer assim, ó, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. O que isso significa? O desejo do Senhor se envolver ainda mais. Ele teve compaixão, mas ele se envolveu. Muitas pessoas tocariam naquele homem. Sabe quando? Quando ele tivesse curado. Se o sacerdote comprovasse que está curado, daí quem sabe a esposa ia vir abraçar, se ainda tivesse a esposa, um filho, um parente, um amigo ia bater nas costas. Agora, leproso, ninguém ia tocar. Só esse doido chamado Jesus. Sabe por quê? Jesus, Ele quer se envolver com a gente, mesmo a gente nessa situação que nós estamos. Sujos, com feridas, destruído, acabado. Talvez você mesmo olhe para a tua situação e nem você se gosta mais. Mas o Senhor Jesus gosta. E Ele vai tocar. Ele se envolve. Ele chega. E o interessante, eu imagino a multidão fazendo assim, ó. Pensando que Jesus ia ficar leproso. Jesus olha para aquele homem que disse, Senhor, se queres, pode me curar. E Jesus olha para ele e diz, quero. Seja purificado. E o verso 42 diz, imediatamente a lepra deixou. Jesus entende, Jesus se envolve, e Jesus intervém, porque Ele pode. Ele pode restaurar. Sabe, quando eu olho essa cena, eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam no primeiro ano conhecendo Jesus. Todos eles falaram, esse homem é diferente. Ele age fora da lógica, fora da casinha. Tocar num leproso, antes de esse leproso ter uma purificação? Pois é. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo milagre com mentalidade de multidão. E não vai rolar. Porque a multidão, ela segue fluxo. A multidão vai na onda. A multidão está com a mente cauterizada. É desse jeito e pronto. Jesus, Ele está buscando os ousados, os doidos, os que vão além. Aqueles que manifestam a fé não se preocupando com o achismo dos outros. Porque Ele sabe que os outros não podem fazer nada. Então, que as expectativas dos outros se frustrem. Mas quem pode? E que a expectativa do meu Deus sobre mim, que essa seja alimentada, que essa seja cumprida.
Aquele homem recebe a cura. E a sua vida é restaurada. Você está aqui hoje, nessa quinta-feira. Eu sei que se você está aqui, é bem provável que você não está com lepra, nenhuma doença contagiosa. Por mais que a gente está a 1,5 metro de distância um do outro. Agora, talvez a destruição na sua vida tenha sido outra. Você chegou aqui sabendo que a lepra é no casamento. A lepra é num relacionamento familiar. É a lepra da angústia, amargura, falta de perdão. Como já foi orado aqui, a lepra da ansiedade. Não tem deixado você dormir e muito menos acordado a viver. A lepra da incerteza, que paira em toda a sociedade. A lepra do medo. O que vai ser da minha vida? Isso está te destruindo, te corroendo, minando as tuas estruturas. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você, assim como o Senhor instantaneamente restaurou a vida daquele leproso, o Senhor pode restaurar a minha e a sua vida. Se você quer isso, se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Aquele homem ele deu um passo em direção a Jesus. E ele conquistou muito mais do que ele imaginava. A vida desse homem foi completamente restaurada pela ousadia manifestada pela fé. Eu vou orar de uma maneira geral por você, mas quem sabe você está aqui e você sabe que você precisa manifestar um passo em direção ao Senhor, para que algo aconteça na sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente.